aguardamos o retorno do Senhor. Aguardamos ansiosamente o dia em que o Senhor Jesus vai rasgar os céus. Não há barreiras que Ele não possa quebrar. Não há doença que Ele possa curar. Não há família que Ele não possa restaurar. Não há pessoas que o Espírito Santo não vá lá e mude um coração de pedra por um coração quebrantado. Que Ele comece a escrever uma outra história de prosperidade, de paciência, de amor, de esperança, de paz, de coragem, de fé, de bondade, de alegria, de unção, de renovação, de mansidão, de gratidão, de cura, de fidelidade ao Senhor. Aleluia! Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 10. O tema do nosso congresso é Num Piscar de Olhos. Num piscar de olhos, tudo será transformado. Num piscar de olhos, Jesus há de voltar. Ele virá com honra, com glória nos ares. Os mortos ressuscitarão primeiro. Nós, se estivermos vivos, o encontraremos nos ares. E a partir dali reinaremos com Ele eternamente. Não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, e lá estaremos para sempre na presença daquele que nos salvou. Não há coisa melhor do mundo do que nós já vivenciarmos isso hoje, mas precisamos entender que num piscar de olhos as coisas vão acontecer. Aqueles que ainda não confessaram o Senhor como Salvador, sofrerá eternamente com a ausência da presença de Deus. Então nós precisamos entender como que nós precisamos nos portar até que isso aconteça. Nós vivemos a expectativa da volta de Cristo. Agora, o viver essa expectativa exige que nós tenhamos algumas posturas. E é isso que nós vamos ver nessa noite. Porque o fato, e isso a todos nós já entendemos e sabemos, é que Ele vai voltar. A hora, como nós acabamos de ver no teatro, nós não sabemos. Mas Ele pode voltar, ou podemos também morrer a qualquer momento, ser chamado a glória, mas como que nós estamos procedendo até que isso aconteça? E Jesus ele vai trazer em Mateus capítulo 10 alguns ensinamentos a esse respeito. E aí é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos, que é algo que Deus assim colocou no meu coração. Eu quero de início ler apenas um versículo, depois você mantenha a sua Bíblia aberta, e nós vamos ler alguns textos aqui desse capítulo. Mas vamos ler Mateus capítulo 10, versículo 28. A palavra do Senhor diz assim: não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Com João já olhou, mas eu peço que nesta noite a nossa mente esteja cativa ao trono da Tua graça e que o Teu Espírito Santo ministre em nosso coração a Tua verdade. Ó Deus, o que eu peço nessa noite é que a Tua palavra ela possa invadir o nosso coração e que nós possamos, ó Deus, colocar ele em prática na nossa vida para que nós possamos ver os frutos, Senhor. Então nos ajude. Toda ação do inferno, toda distração, nós repreendemos agora em nome de Jesus e queremos que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz aqui neste lugar. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Antes de começar a trazer essas instruções, eu li uma história que eu achei muito interessante, que é a história de Policarpo de Esmirna, que foi um dos pais da igreja, ele foi discípulo do apóstolo João do primeiro século. E Policarpo, ele foi um mártir. Ele morreu por causa do Evangelho. Ele já tinha 86 anos.
E ele, por não prestar honra ao imperador, ele agora é submetido a um interrogatório para que ele pudesse, a tortura, para que ele pudesse negar o nome do Senhor. Só que ele não fez. E ali eles insistiam com ele, e ele falou: eu não vou negar a Jesus. Eu vivo a servi-lo há 86 anos, ele nunca me fez mal nenhum. E se vocês me derem um dia, eu mostro para vocês o Evangelho. E ali ele foi levado à tortura, mas ele não negou ao Senhor. E quando ele estava já com suas mãos amarradas, pronto para ser levado à morte, ele simplesmente fechou os olhos e ele louvou ao Senhor. Ele começou a engrandecer ao nome do Senhor, dizendo quanto Jesus ele era bendito, enquanto Jesus era amor, o quanto ele estava alegre de sofrer por causa de Cristo. E aí ele foi colocado numa pira, acenderam um fogo, aquele fogo fez uma abóbada assim, como se fosse uma vela de um barco, em volta dele, e o fogo não o queimou. Aí as autoridades lá mandaram um carrasco pegar alguma coisa e dar-lhe logo uma porretada assim na cabeça, que jorrou tanto sangue e chegou a apagar o fogo. E aí Policarpo morreu. As pessoas ficaram ali impressionadas, porque ele tinha tudo para estar tendo uma outra postura, ou reclamando da vida, ou pedindo pela própria vida, ou pedindo um livramento. E a multidão que acompanhava esse martírio, elas conseguiram perceber a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Baseado nessa história, eu quero te perguntar nessa noite: como é que você consegue viver aguardando a volta de Cristo, com a esperança no seu coração, às vezes tendo que abrir mão de algumas coisas, e como que você consegue se manter firme? Como que você consegue se manter realmente na presença do Senhor? Como que você consegue, em meio a tudo que você possa estar passando nessa noite, você consegue ainda estar aqui, abrindo a sua boca e louvando ao Senhor? Quando nós olhamos para Mateus capítulo 10, Jesus ele está ensinando há 3 classes de pessoas aqui. Tinha a multidão que estava acompanhando, tinha os seus discípulos, as pessoas que estavam seguindo os seus ensinamentos, e tinham também os 12, que estavam todos aprendendo deste ensinamento de Mateus capítulo 10. E aí a gente começa a olhar, e que Jesus nos ensina que viver o evangelho genuíno, o qual nós precisamos viver, não é fácil, não é de qualquer jeito, não é simplesmente estar na casa do Senhor e orar, pedir as bênçãos do Senhor, na certeza de que Ele vai atender todos os nossos pedidos. Porque nós vivemos não é para a satisfação dos nossos prazeres, nós vivemos para agradar ao Senhor. Nós precisamos ter isso em mente. E aí a gente começa a ver o primeiro grupo que aparece aqui, nesse capítulo 10 de Mateus, que Jesus está falando: olha, vocês serão perseguidos. Se você quer viver no Evangelho, ou se você vive o Evangelho de fato, Jesus ele deixa muito claro: você será perseguido. Antes dele voltar, você vai sofrer com isso. E aí a gente começa olhando para o versículo 16 aqui, e a gente vê o que o texto diz: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Isso aqui é a verdade do Evangelho. O que Jesus está dizendo? Porque o Evangelho não é tão fofinho como se tem pregado ultimamente. Não é a convicção de que nós vamos proclamar e Deus vai fazer. A vontade do Senhor, ela é sempre maior, ela é suprema sobre todas as coisas. Esse evangelho barato que a gente tem vindo, vem para Jesus e Ele vai curar, e Ele vai realmente fazer sua vida financeira prosperar, Ele vai melhorar com a sua família.
esse evangelho tão fofinho é um evangelho enganoso. Porque o que nós olhamos para o que Jesus está dizendo aqui nesse momento é que realmente nós precisamos viver um evangelho de confronto. Vocês são, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Primeira coisa que a gente precisa entender, nós somos enviados ao mundo como ovelhas. Nós não somos os senhores da razão. Nós não vamos ao mundo lá cortar a cabeça ou matar aqueles que estão vivendo debaixo de uma imoralidade ou longe dos caminhos do Senhor, achando que nós somos os melhores e vamos discriminar e vamos afastar. Nós somos chamados como ovelhas. Nós somos ovelhas no meio de luz. Já existem religiões que fazem isso, mas o cristianismo não faz isso. A palavra que Deus tem para nós é um evangelho que traz salvação a todos. A gente não tem o direito de ficar pensando quem vai para o céu, quem eu vou pregar, quem eu não vou, aquele pode, aquele não vai. De fato, nós precisamos ir ao mundo e ir como ovelhas do Senhor, nós vamos entender melhor isso. Porque se nós somos como enviados como ovelhas no meio de lobos, nós não seremos tratados bem. Não é um bom tratamento. Na verdade, a ovelha, quando ela está no meio de lobos, a gente acaba vendo que o que ela vai ser realmente é ser dilacerada, partida, rasgada, né? Ou vai avançar em cima dela, vai sofrer ameaças, perigos. Nós somos como ovelhas no meio de lobos. Não é bombais, com carinho, né? Coisa organizada. O evangelho barato vem disso. O evangelho é para paz, né? Você vai ter um caminho só de alegrias, de bênçãos. Se nós estamos como ovelha no meio de lobos, nós vamos sofrer. Isso é fato. Só que é uma verdade que a gente não gosta muito de dizer, mas essa é a natureza do evangelho. Nós não podemos enganar as pessoas. Nós não podemos vender um evangelho que não gera conflito, que não gera perseguição. Nós não podemos tentar atrair as pessoas com aquilo que não é evangelho. Nós precisamos realmente falar a verdade. Porque se uma pessoa ela é atraída só com os benefícios que ele acha que o evangelho pode trazer, no momento que ele orar por cura e Deus não curar, ele vai se decepcionar. No momento que ele começar, que você começa a viver um evangelho, você começa a sofrer algumas perseguições lá no trabalho, na família, no meio dos amigos, deixar de ser convidado para uma festinha, a pessoa vai se decepcionar. A pessoa vai ficar triste, porque ela achava que o evangelho ia produzir apenas paz, alegria, vida boa, quando na verdade não é. Só que não é um convite bom de se fazer. Eu até ri porque a Gi me mandou mensagem, eu falei, vou lá na igreja evangelizar, que eu faço para ela lá, porque ela vai se sentir no meio dos lobos. Porque a gente não faz esse convite, a gente não chega para as pessoas e vai falar, olha, vamos lá na minha igreja, que você vai se sentir como uma ovelha no meio de lobos. A gente não fala isso para as pessoas. A gente não mostra isso para as pessoas. E aí a gente começa a ver que nós precisamos repensar a maneira com que nós estamos aguardando a vinda do Senhor. O versículo 17 e 18, ele vai dizer o seguinte: tenham cuidado com os homens. Nós estamos lá no meio dos lobos. Vou ler do 16 de novo. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles o entregarão aos tribunais e o açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Quando a gente olha, e o texto ele começa a dizer, olha, vocês
vão ser levados aos governadores e vocês vão sofrer. Ele está justamente nos dizendo que o mundo, ele será muito hostil. O mundo, diante do Evangelho, vai ser hostil. Agora, entenda uma coisa. O mundo é hostil não é por causa de quem nós somos. O mundo, ele passa a ser hostil ao Evangelho justamente por causa de Cristo. Pelo que Jesus fez. Pelo que Jesus ensinou. Pelo que Jesus, ele é. Então, quando nós somos levados ao mundo, as pessoas, elas não precisam nos ver. Elas precisam encontrar Jesus em nós. Só que quando elas encontram Jesus em nós, elas se afastam. Porque encontrar com Jesus é difícil. Difícil em qual sentido? Porque Jesus confronta. O Evangelho precisa nos confrontar. E aí a pessoa encontra Jesus através de você. É a mesma coisa, a hostilidade, ela mora no fato dela falar: por que você está me falando essas coisas? Deixa eu pecar em quais? Não vem mexer com a minha consciência. Deixa eu viver a minha vida. E é por isso que nós encontramos toda esta hostilidade. Não quero. Deixa, você está me impedindo de pecado. É isso que Jesus está dizendo. O mundo é hostil. Vocês, eles vão te açoitar, eles vão te prender, eles não vão te escutar. Porque a palavra do Evangelho que sai da sua boca, até que Cristo venha, precisa ser um Evangelho que gere confronto. Porque o Evangelho, ele é transformador. O Evangelho de Jesus Cristo, ele não aceita tudo. Ele deseja mudar a sua vida. Ele deseja fazer você andar em novidade de vida. Mas para isso a gente deixa tudo aquilo para trás, aquilo que nós fazíamos, falando, não vamos fazer mais. E aí o mundo, ele passa a ter todo esse ambiente hostilizado. Quando a gente olha para o versículo 19, ele diz assim: quando entregarem vocês, não se preocupe quando, a como ou que irão falar, porque naquela hora lhe será concedido o que vocês dirão. Então, quando nós formos perseguidos, sabe, quando as pessoas não quiserem estar ouvindo ao que você tem a dizer, porque às vezes você fala: poxa, mas ninguém é lá na minha casa, ninguém me dá ouvido, ou lá no trabalho, poxa, ninguém me escuta mais, eu estou sofrendo com isso, estou me deixando de lado, estão me isolando, ninguém me convida para mais nada. Olha só a sequência. Nós somos ovelhas, enviados por meio de loucos, podemos sofrer açoites, prisão, perseguição, podem até decidir sobre a nossa vida, mas o texto está dizendo: não se preocupe com o que você vai falar. Ou seja, ele está falando: não se preocupe com a sua vida, não se preocupe com isso, porque o Espírito Santo que está sobre você, é ele quem vai falar. E eu fico lembrando a história de Policarpo, justamente o que ele fez. Ele nem se contou para a vida dele. Ele apenas louvou o Senhor. Ele adorou o Senhor ante a sua morte. Ali, prestes a enfrentar a morte, ele resolveu adorar para o Senhor. Irmãos, às vezes a gente quer realmente dar o nosso próprio jeito. E às vezes a gente começa a passar essas situações de perseguição e a gente começa a olhar para nós mesmos, nossa vontade: mas agora eu não vou me dispor mais, eu não quero mais. Deixe o Espírito Santo falar através de você. Não fique querendo tomar a frente. Não fique querendo assumir a posição que é do Espírito Santo. Porque não é satisfazendo o nosso desejo que nós temos sucesso. Nós
esquecemos, às vezes, que nós carregamos uma mensagem muito grande, que é o Evangelho, o anúncio do Evangelho. O anunciar do Evangelho é muito maior do que o sucesso que você está buscando, é muito maior do que a sua própria integridade física. A palavra do Evangelho, o anunciar do Evangelho é muito maior do que aquilo que você deseja conquistar. Por isso você tem que ter no seu coração, entender na prática isso que o Espírito Santo habita em você e ele falará por você. Então não deixe a perseguição, as lutas, as dificuldades, os nãos, a família não querendo falar com você, os amigos te deixando de lado. Não deixe isso tomar lugar no seu coração, mas tenha sempre em mente que o anunciar do Evangelho é a maior mensagem que você pode deixar. E a gente precisa obedecer isso. A gente precisa fazer isso. E quando a gente olha para o versículo 20, afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. E a gente começa a perceber, olha o 21, um irmão entregará a morte a outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os pais e os matarão. Olha como que, olha o 22, todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E aí a gente começa a ver que existe essa perseguição externa do mundo hostil. E agora Jesus está falando, olha, dentro da família também vai ter a mesma coisa. Além dessa perseguição pública, seremos perseguidos pela nossa própria família. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Irmão, o Evangelho é esse Evangelho carinhoso que a gente tem visto por aí. Essa é a verdade do Evangelho. Isso vale ressaltar, sabe por quê? Porque às vezes a gente mede o nosso ministério ou o nosso trabalho pelo Senhor pelo tanto que as pessoas gostam da gente. A gente tenta ser o mais agradável dos não falando que não tem que ser, não sempre isso. Mas eu estou dizendo que a palavra de Deus diz que quando nós pregamos o Evangelho verdadeiro, nós seremos odiados. E eu fico me perguntar, será que se no meu onde eu estou não sou odiado, será que eu estou pregando o Evangelho de piedade? Não estou pregando o Evangelho direito? E quando o texto ele utiliza justamente, Jesus ele utiliza justamente falando na família aqui, ele está justamente nos mostrando que nós precisamos, independente de quem for, nós precisamos realmente ser fiéis ao Senhor. Porque a sua família, se ela conhece o Senhor, ela não tem que ficar confortável diante da sua presença. Porque você diz a verdade. Os seus amigos não podem ficar tão confortáveis. Porque se a nossa família, os nossos amigos ficarem muito confortáveis com a nossa presença, eles jamais serão confrontados e jamais terão suas vidas transformadas. Nós aguardamos ao Senhor. E tem que nascer no nosso coração o desejo de levar para o Senhor tantos quantos a gente conseguir. Existe um conflito. E por que existe esse conflito? Porque ninguém gosta de mudança. Toda mudança ela gera, para nós cristãos, toda mudança já gera uma barreira até que a gente se acostume. Quando a gente passa por uma mudança, seja no trabalho, aquela igreja que é uma algumas mudanças, que alguns ficam, aí depois se costuma, Agora você imagina aqueles que não aceitam a Jesus, que vivem segundo os seus próprios desejos, quando é confrontado com a verdade do Evangelho, que eles precisam abandonar a vida que tem levado para viver uma nova vida em Cristo, nos vai gerar confronto, vai gerar conflito.
Jesus é que está dizendo isso. Então o evangelho que nós precisamos viver até que ele venha é um evangelho de conflito, é de perseguição. E além da perseguição, nós temos ainda os conflitos internos, conflitos no nosso coração. Versículo 24 fala assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. 25. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo ser como o seu senhor. Se chamar o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da sua casa. Irmãos, que vida cristã você vai continuar levando até que Cristo venha? O que você está procurando? Ele é o Senhor. Se nós somos servos, cabe a nós a obediência. O que cabe a nós é a obediência. Porque quando nós olhamos para Jesus e buscamos nele, buscamos tudo aquilo que ele recebeu, geralmente nós olhamos para toda a glória que ele recebeu e queremos. Poder, autoridade. Só que quando nós olhamos para Jesus, ele não recebeu só glória, ele sofreu também. Mas é lógico que nós não queremos buscar a dor e nem o sofrimento. Mas imagine, se chamaram até ele do que eu quanto mais nós. E às vezes achamos que estamos no direito de achar que teremos uma vida de paz, uma vida 100% feliz, tendo êxito realmente em todas as coisas. E não é assim. Não é desse jeito. As pessoas vão falar mesmo. As pessoas vão ficar nervosas com você quando você pregar o evangelho de verdade. Elas vão ficar bravas. Mas fique tranquilo. É o Espírito que fala por você. Elas vão chegar ao conhecimento da verdade porque você também chegou. Você também um dia foi confrontado. Você um dia detestou quem? Por te falar do evangelho. E hoje você está aqui, na presença do Senhor. Quando nós olhamos o versículo 26 e 27, portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que lhes digo às escuras, repitam em plena luz. E o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem dos telhados. E aqui está a orientação para quem experimenta essa perseguição. Nós somos enviados como ovelha no meio de lobo. Somos perseguidos. Somos deixados de lado, somos confrontados. Somos julgados injustamente. O Espírito Santo está em nós, ele fala através de nós. Somos comparados a Jesus. E quando você estiver vivenciando tudo isso, não tenha medo. É esquecido dos versículos 27 e 28. Está falando, não tenha medo. Anuncie a palavra de Jesus. Continue pregando o evangelho. Proclamem dos telhados. Proclamem dos telhados. Fala, pregue, insista, continue. É por isso que Paulo falou com Timóteo. Timóteo estava lá meio tímido, né, por causa das autoridades. Paulo falou com Timóteo, prega a palavra. Irmãos, não fica com medo, não temam, pregue a palavra. Da sua boca precisa sair esse evangelho verdadeiro, esse evangelho transformador, porque Jesus está voltando. Num piscar de olho as coisas vão ser transformadas. Não fica com medo. Porque eles estão assim, porque estão agindo assim, porque não me chamam mais para o almoço. Continuem pregando o evangelho, proclamem nos telhados, vamos falar. Essa é a orientação que Jesus está nos deixando. E aí quando a gente chega no versículo 28, não temos que matar um porco, mas não podem matar a alma. Pelo contrário,
Temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O que Jesus está querendo dizer? Olha, não fique com medo dos homens. Temam a Deus. Sabe por quê? Porque a gente dá muito valor à opinião dos homens. A gente dá muito valor à opinião dos homens. E muitas das vezes a gente acaba ignorando ao Senhor para agradar aos homens. Entenda uma coisa, não importa o juízo que os homens emitem de vocês, o que importa é o juízo que Deus tem de você. É muito fácil a gente temer ao homem porque a gente está vendo. Mas não pense você só porque Deus, né, Jesus, ele é invisível, que ele não está longe, não, ele está bem perto. Ele olha para dentro de você, ele olha para dentro do seu coração. E nós entendemos isso, é por isso que nós estamos aqui na casa do Senhor, adorando o Senhor. Uma vez por mês a gente toma uma ceia, tem um batismo. Nós acreditamos na cruz, que ele morreu para nos salvar. Só que entenda, Deus não é um Deus distante. Temos a Deus. Se você não tem obedecido ao Senhor, pregando o Evangelho de verdade, temam ao Senhor. Deus, ele está presente na sua vida. Deus está presente aqui. Deus está aqui. E é por isso que o Senhor, ele chama a sua igreja, ele sustenta a igreja, ele alimenta a igreja, ele edifica a igreja. É por isso que ele governa a igreja. A nossa vida, ela não passa do nudo dos olhos. A nossa vida, ela precisa passar no nudo de Deus. Tudo é dele. Tudo é de Deus. Até o diabo de Deus. Porque tudo que ele faz está debaixo da autoridade de Deus. E a gente fica com medo dos homens. A gente prefere deixar de falar. Jesus está falando, eu estou voltando. E a gente está recolhendo, a gente está recuado. Volta logo, Jesus. Estou sofrendo muito. Estou sendo perseguido. Não é dessa forma que o Senhor nos chamou. Versículo 32 e 33 fala: portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. A palavra de conflito, o que a Bíblia está nos ensinando, os conflitos, tanto essas perseguições externas, como os conflitos do nosso coração. E aí Jesus, ele vem e ele fala, olha, não temam os homens, temam a Deus, confesse a Cristo. É como o Policarpo fez. Nós vamos te matar. Ele falou, não, estou para matar. Nós vamos te matar. Me dá um dia que eu prego para vocês, eu anuncio o Evangelho de Cristo. Me dá um dia. Irmãos, esse ensinamento de Jesus Cristo, ele está nos falando que nós precisamos falar dele em meio aos conflitos que nós estamos enfrentando. Agora, às vezes a gente fraqueja, realmente. Às vezes a gente dá uma vacilada. E eu fico olhando que às vezes surge uma teologia, não quero chamar de coaching, né? Mas eu já ouvi bastante isso, estava até falando com o pessoal, senhor Davi Moura hoje, que eles utilizam muito de uma frase, pelo menos eu já ouvi muito isso: pegue o Evangelho e, se necessário, use as palavras. Irmãos, pregação do Evangelho sem palavra não existe. Porque a pregação do Evangelho sem anúncio, sem confissão,
sem testemunho, sem pregação, não existe. Cristo ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Essa é a confissão pública que nós devemos mostrar para as pessoas. Ter uma vida de testemunho é obrigação nossa. Mas só de testemunho não adianta. Porque as pessoas não têm que aprender a viver bem, elas têm que aprender que Jesus Cristo é o Salvador das suas almas. Que Ele morreu na cruz para perdoar os pecados. Eu conheço muita gente que é muito gente boa, que só falta ir para o céu. Mas ela só vai se eu falar. Se eu pregar, não é só da conduta. É por isso que aí, no momento da fraqueza, a gente não pode dar lugar. A gente tem que pregar, confessar ao Senhor diante dos homens. É isso que nós precisamos fazer. O testemunho, ele é reflexo da obra de Cristo na nossa vida. Confesse ao Senhor Jesus. A gente pode até receber algum juízo injusto aqui. A gente pode até receber a violência dos homens. Mas o texto está dizendo que nós receberemos maior graça por causa disso. Quem me confessa, eu confessarei diante do meu Pai, Jesus, o Santo, confessando os pecadores, dizendo, ó, esse aqui é meu. Não, esse aqui é meu. Ele nos confessa. Se nós o confessamos, Ele vai nos confessar. Ele vai falar, não, esse aqui é meu. É propriedade minha. Não esconda a mensagem do Evangelho. Não esconda a mensagem do Evangelho, porque num fiscar de olhos ele virá. E a gente não pode deixar de falar do Evangelho de Cristo. E aí o conflito ele se estende um pouco mais. A gente falou dos perseguidores, dos conflitos internos. E agora Jesus nos mostra que há conflitos também na nossa casa. Olha só o versículo 34 aí ao versículo 36. Não pense que eu vim trazer paz à terra. Jesus está falando. Não pense que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da própria casa. Irmãos, olha que palavra, que se a gente vive o Evangelho muito barato, a gente dá uma tremida agora. Porque Jesus está dizendo, olha, eu não pense que eu vim trazer paz à terra. Imagine se a gente for fazer um evangelismo, né, a gente botar no nosso folhetim, Jesus não veio trazer paz. Vai causar um choque em muita gente. Agora, a gente não pode fingir também que esse texto não existe. Aqui, o ensinamento de Jesus. E quando a gente olha para isso, quando Jesus começa a trazer essa distinção aqui, o que nos mostra é que existe uma divisão clara. Qual divisão? Esses aqui são meus e aqueles ali não. Esses aqui são salvos e esses aqui são perdidos. O texto começa a nos mostrar que a nossa natureza, ela não vem da nossa árvore genealógica, mas ela vem do Evangelho. É os que professam o nome do Senhor e os que não professam o nome do Senhor. Por isso ele diz, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai. É o que está salvo e o que não está. Entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Irmãos, tem gente dentro da sua casa que precisa se arrepender, que precisa ser realmente confrontado. Um crente no meio da família de não crente, ele realmente vai sofrer esses conflitos, não vai ser chamado lá para as festas. Mas o que nós precisamos fazer é anunciar o Evangelho. Não é não amar. Quando Jesus está falando sobre esse texto aqui, ele não está falando de não amar.
Mas ele está nos mostrando que a maneira correta de amar é anunciando a verdade do Evangelho. É isso que Jesus está falando. Você precisa anunciar o Evangelho na sua casa. Vocês serão perseguidos dentro de casa. A gente ora muitas das vezes pela nossa nação, pela nossa família, e esquecemos às vezes que o destino de todo homem é eterno, seja no céu ou seja no inferno. E aí, se nós amamos de verdade a nossa família, nós precisamos chamar as pessoas para olhar para Cristo. Não tem como você dizer que ama a sua família e você não pregar o Evangelho para eles, com medo da perseguição que você possa sofrer, das injúrias, de ficar de mal com você. Não dá, vai ter esse conflito. É a Bíblia que está falando, é Jesus que está falando. Ame as pessoas da sua casa de maneira correta. Ame anunciando o Evangelho, mesmo que isso gere por algum momento confronto, mas vai passar. As coisas vão chegar no lugar. Persista, insista, lute, porque num piscar de olho ele vem. Num piscar de olhos ele virá. Aí o 37 ele até continua: quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim mesmo, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Essa é a forma correta de amar. É colocando ao Senhor acima de tudo. Não está desvalorizando a família, nem que você não tem que se relacionar com a sua família que não é crente, não. Pelo contrário, você tem que amar tanto ao Senhor, estar acima deles, que você está disposto a entrar num conflito com eles para que eles conheçam a verdade, para que eles sejam libertos, para que eles tenham a vida transformada. Mas muitas das vezes a gente quer ficar tranquilo, confortável, que atrito. Eu vou até orar aqui para Deus mandar outra pessoa, porque santo de casa não faz milagre. Não, mentira do inferno. Vou mandar outro pregar aqui, porque eu não se disponha a ser perseguido, a ser injuriado, a sofrer por causa do nome de Cristo, mesmo dentro da sua casa. Mesmo dentro da sua casa. Olha o 38: e quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Irmão, não tem glória sem sofrimento. Não tem bênção se nós não olharmos para a cruz, se não passarmos pela cruz. A gente tem que tomar a nossa cruz, as nossas lutas. A gente tem que abrir mão do que é confortável. A gente tem que abrir mão da nossa paz, muitas das vezes, realmente para fazer a vontade do Senhor. Toma a tua cruz. A família que você tem é Deus que te colocou lá, não é nem você que escolheu. Então faça aquilo que o Senhor, que Jesus está mandando. Não tem como a gente receber as bênçãos do Senhor se nós não formos enviados como ovelhas no meio de lobo. Porque o sofrimento faz parte da vida do cristão. Eu podia falar aqui que é o dinheiro, é a saúde, mas o sofrimento faz parte da vida do cristão. E não fica com raiva por causa disso, não. Por isso que ele vem no versículo 39, ele fala assim: quem acha sua vida, a perderá, e quem perde a vida por minha causa, esse a achará. O que adianta a gente conquistar tudo e perder a nossa alma? O que adianta você viver em paz e a sua família perecer no inferno? O que adianta você viver em paz e você está descumprindo a ordem que Jesus nos deixou de pregar o Evangelho? E a gente se engana e estamos aqui até que Ele venha. Estou na expectativa. Vai ser num piscar de olhos. O que importa a gente conquistar tudo e perder a nossa alma?
eu já ir terminando o último ponto. Existe recompensa para aqueles que sofrem essas perseguições. Tem recompensa também. Olha o versículo 40 ao 42. Quem recebe vocês é a mim que recebe, e quem recebe a mim recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta receberá a recompensa do profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, porque se este meu discípulo, em verdade lhe digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Irmão, você não vai perder a sua recompensa, é uma promessa para quem recebe o Evangelho. E sabe qual é essa recompensa? É a própria presença de Cristo. A mensagem que nós anunciamos diante de todos esses conflitos é tão importante. Sabe por que a mensagem do Evangelho ela é tão importante? Porque esta mensagem ela vem carregada com a presença de Cristo. A presença de Cristo ela é suficiente na nossa vida. E quando num piscar de olhos Ele voltar, nós viveremos eternamente com Ele. Essa é a recompensa que nós temos por sofrermos esses conflitos aqui na terra. Entre nesses conflitos. Sabe por quê? Porque tudo que nós estamos passando aqui, tudo que você está passando, às vezes você entrou aqui na maior luta, na maior dificuldade, sofrendo em diversas áreas da sua vida, mas tudo isso vai passar, tudo passa, mas Cristo, Ele não vai passar, estaremos com Ele eternamente. E aí eu volto a pensar, o que faz alguém como Policarpo? Sofrendo aquilo tudo, olhar para o céu, na hora da morte, uma morte terrível, e adorar o Senhor. Que certeza é essa no coração? Quando a gente olha Tiago, que foi jogado de um prédio muito alto e ainda se ajoelhou para adorar o Senhor, e ali eles vão dilacerar o seu corpo. Eles não pediram pela vida, Senhor, me livra, está repreendido. Eles simplesmente adoraram o Senhor. Eles não estavam pensando neles mais. Eles só pensavam em fazer a glória, em prestar glórias ao Senhor. Quando a gente vê Pedro sendo crucificado, ele fala, não, peraí, eu não sou digno disso. Me crucifica de cabeça para baixo. Eu não quero ser crucificado como o meu mestre. Dos mártires, a que eu mais gosto é Blandina. Século II, uma senhora frágil. Todo mundo achava que ela era muito frágil. E ela é torturada, interrogada, e ela, eu não vou deixar de ser cristã. Eu não vou deixar de ser cristã. Eles amarraram ela num poste, as feras vieram, cheiraram, olharam, não pegaram. Aí eles colocaram ela numa grelha, atearam o fogo não pegou, não queimou. Eles botaram ela numa rede, jogaram ela para o boi pisotear e dar chifrada. Ela não morreu. Aí eles foram lá e cortaram a cabeça dela. Agora não tem jeito. Mas ela se manteve firme o tempo todo. Eu não vou deixar de ser cristã. Irmãos, tem recompensa. Tem recompensa para você. O Evangelho, ele gera esse confronto, gera essas desavenças, mas o final é a vida eterna com Cristo. A gente precisa caminhar olhando para o céu, porque é de lá que vem o consolo. Toda a perseguição externa, interna, no coração, da família, olha para o céu, olha para Jesus, porque Ele sempre vai se mostrar bondoso para conosco. Nós oramos, pedimos ao Senhor as bênçãos que nós necessitamos e Ele nos dá.
Quanto mais você estando na missão de pregar esse evangelho transformador, sofrendo por causa disso, ele vai trazer o alívio. O sofrimento que você passa hoje não vai ser em vão. E aí nós vamos sendo cada vez mais parecidos com o Senhor. Porque Ele mesmo foi enviado como ovelha no meio de lobos. Sofreu por mim e por você. Ele assumiu aquela cruz. Colocaram-lhe uma coroa de espinhos na cabeça. Zombaram dele. Tiraram as suas vestes. Foi pendurado ali naquele madeiro. Morreu. Para que hoje nós pudéssemos estar aqui. E logo depois de 3 dias ele ressuscitou. Ele foi aos céus. E nós estaremos com ele eternamente. Nós viveremos com ele eternamente. Num piscar de olhos nós estaremos com ele. O sofrimento vai passar, as lágrimas serão enxugadas, a dor vai cessar. Quando você olhar para o mundo, lembra da promessa de Deus de estar com Ele eternamente. Então anunciar esse evangelho, anunciar que Jesus é o Salvador, é um privilégio nosso. Que Cristo seja conhecido através do seu sofrimento, que Cristo seja conhecido através da sua luta diária. É muito melhor morrer com Cristo. É muito melhor morrer com Cristo. Não se deixe se perder nessa caminhada, porque é quando a morte nos alcançar, quando a gente morrer, aí sim, os conflitos vão acabar e nós vamos viver com Ele eternamente. É nessa promessa que precisa estar no nosso coração, que vai brotar a disposição no seu coração, vai brotar a ousadia, né? Você vai falar mais, você vai ser realmente usado pelo Senhor. O Espírito Santo vai falar através de você. Se coloque em situações de maneira intencionais. É dessa forma que nós temos que viver até que Ele venha. É dessa forma que nós precisamos nos posicionar. A gente não pode ficar mais nos enganando e somente buscando do Senhor aquilo que é benefício para nós. Nós precisamos ir para o mundo como ovelha no meio de lobos. É tempo da gente acordar. Às vezes a gente fica, né, só orando por nós mesmos, vamos lá e pensa. Isso é necessário, irmãos, entenda, eu vivo isso. Os irmãos têm orado por mim, eu estou aqui hoje é por causa disso. Mas só que nós não podemos nos perder nisso. A gente precisa pregar esse evangelho. É esse evangelho que transformou a sua vida. Vai transformar a vida da sua família. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal. Ative o sininho e que Deus te abençoe.